Olá, meus amigos leitores! Mais um dia de leitura, mais um final de mês, né? Mais um livro aí indicado por vocês. Estou agradecendo aí bastante as indicações de vocês. Tem bastante indicação. Inclusive, vocês estão pedindo para eu ler o Harry Potter. O Harry Potter está todinho aqui para a gente ler, né? Eu não costumo ler os livros com filmes, porque justamente tem muito livro para ler, para eu ficar lendo o livro que já tem o filme. Eu entendo que realmente o filme é diferente do livro, então cá está o livro do Harry Potter. Ganhei também os livros do Percy Jackson, estão todos aqui, está na coleção, está na fila, vai chegar a vez deles. Um pouquinho de paciência. O livro de hoje é um livro indicado pela Manuela, o segundo livro que ela indica esse ano. Ela indicou ali em janeiro, que foi maravilhoso, e agora ela indicou esse livro que, assim, muito interessante. Li, gostei, não conseguia parar de ler. Esses livros que ela indica são livros assim interessantes. A Manuela do Cartal, A Jardim Secreto, gostei bastante da indicação. E vamos lá, né? Esse livro é um livro que faz uma reflexão gigantesca na nossa vida. É um livro que vai falar assim, o que faz a vida valer a pena, né? É um livro que vai trazer uma pergunta de qual o motivo da nossa existência, por que a gente vive, né? Qual que é o motivo? Escreve nos comentários para mim. O motivo que faz você existir, por que você ainda está vivo até hoje? Ah, porque eu respiro. Uma razão, causa, motivo, circunstância que faz você estar vivo. Às vezes a gente faz uma pergunta assim, né? E qual caminho que a gente seguiria, qual outro caminho, qual outra possibilidade de vida que você poderia ter. Então hoje nós temos A Biblioteca da Meia-Noite, um livro interessantíssimo do Matt Haig, é em lentes legal, capa maravilhosa, bem executado. Eu gostei muito desse livro, ele foi lançado em 2020, um livro bem recente. Esse aqui pela editora Bertrand Brasil, e essa edição novíssima em 2024, edição ó, fresquinha com cheiro de livro novo. Esse aqui tem 306 páginas e eu achei extremamente estranho por que não tem sumário, não tem índice, então você fica um pouco perdido. Os capítulos são bem curtinhos, eu gostei de ler, então você está lendo ali, acabou, você já quer ler outro, você já quer ler outro e você já quer ler outro. Eu comecei a ler e não queria parar mais, ficou interessante porque sem os capítulos, né, a gente vai só seguindo, não sabe para onde é que está indo. E eu, como matemático, eu gosto de saber, ele citou 2/5, 3/7, faltando 20%, 15% do livro para acabar, para eu decidir qual o momento que eu faço uma pausa. Como não tinha nada, não fiz pausa, só fui lendo. Vamos direto ao ponto? Esse livro vai tratar a história da nossa protagonista, a Nora. Ela tem 35 anos e ela é formada em filosofia. No início do livro, ela trabalha numa loja de instrumentos musicais chamado Teoria das Cordas. Olha, nada sugestivo com o que o livro vai falar, hein? É um trabalho ali um pouco estressante, um pouco maçante pela história que ela está passando. Ela está num momento difícil da vida dela e quando ela está saindo para ir para o trabalho, ela recebe uma visita do Ash, que é um médico ali conhecido dela, que o gato dela morreu atropelado. E ela fica triste, a vida dela já está um caos. E ela vai para o trabalho ainda assim, após o amigo dela enterrar o gato ali no quintal. Quando ela chega no trabalho, o patrão dela demite ela. Ô, vida difícil, né? Quando um dia não pode ficar ruim, fica pior ainda. E ele demitiu ela com uma frase bem interessante. Ele fala para ela assim, ó, pior do que pagar um funcionário é pagar ele para poder demitir um cliente. Pior do que esse livro aqui é um livro que eu comprei só por causa dessa frase. O primeiro, são 151 dicas. A dica número 1, ele vai falar assim, pior do que perder um cliente é pagar um funcionário para fazer isso por você. É um livro muito interessante, eu comprei só por causa dessa frase, porque eu trago ele para vocês. Muitas ideias boas. E aqui acontece a mesma coisa com a Nora. Ela é demitida justamente porque ela está com a cara feia para os clientes. Então ela vai embora para casa, demitida, e ela tem um vizinho ali, o amigo dela, né, um senhor de idade, né, o Barnegie, e ela todos os dias busca os remédios na farmácia para ele, e ela vai lá, meu dia já tá ruim, eu vou lá ajudar o vizinho Barnegie. E quando ela vai lá, o Barnegie, não precisa mais não, agora o dono da farmácia mudou aqui, aperta caminho para ele e traz para mim. Aí ela, nossa, não presta nem para entregar o remédio para o idoso. Então ela vai para casa, resolve mandar uma mensagem de SMS para uma amiga dela, na rede social ali, uma amiga dela que está vivendo uma aventura ali, um trabalho marítimo na Austrália. Ela manda mensagem e a amiga não responde. É uma amiga que ela não vê há muito tempo. E aí ela fala que a vida dela realmente não faz muito sentido e ela não serve para nada. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu um imprestável na vida? Infelizmente acontece, e esse livro vai trazer essa reflexão sobre esse momento que a gente se sente ali imprestável. Então ela simplesmente resolve tomar todos os antidepressivos de uma vez e desmaia. Você sabe que ela tentou realmente, né, não viver mais. E aí, nesse momento que o nosso livro começa, aí que começa a ficar interessante. Ela acorda numa biblioteca infinita,
interessantíssimo, tô louco para ver isso no filme, adaptada essa presença ali. E tem a Dona Elme. Dona Elme era uma bibliotecária de quando ela era jovem, da escola dela, e aqui representado dentro da psicologia dela com a mesma senhora, e ela vai explicar que cada biblioteca, cada livro na biblioteca é uma possibilidade de vida que ela não viveu. Ali tem todos os livros com a capa verde, igual esse daqui, né? Isso aqui representa, essa capa representa a biblioteca que ela está vendo, e todos os livros representam uma história de uma vida que ela não viveu, uma decisão que ela não tomou. E ela vai falar que só tem um livro ali, que é um livro cinza, chamado Livro dos Arrependimentos. Ela lê esse livro e fica mais depressiva ainda do que ela já estava. Se ela já não tinha motivo para viver, depois que ela lê, então... E ela fala assim que seria interessante ela voltar atrás de cada arrependimento que ela fez. Então ela decide que vida que ela queria viver. Nossa, quem nunca, né? Quem nunca pensou assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, como seria a minha vida? Então ela fala assim, olha, se eu tivesse casado com o Dan, que é um cara lá, um músico que vivia na vida dela, e eles não deram muito certo quando eram namorados. Se eu tivesse vivido com ele, naquele momento que a gente queria ter uma fazenda, como é que será aquela história? Então ela pega um livro de capa verde e vai viver essa história. Então ela passa a viver essa vida que estava lá. Nossa, achei isso muito legal. A sacada dele aqui foi muito boa. Quando ele está vivendo essa vida com ela, na fazenda, parecendo tudo perfeito, eles têm uma discussão ali de casamento e ela descobre que ele traiu ela. E ela, puxa, estava tão bom, não só uma vez, duas. Aí ela realmente conclui que as pessoas mudam com o passar do tempo e o Dan que ela conheceu não era o Dan que ela tinha casado. Ela não quer mais viver aquela história, então ela volta para a biblioteca. Então, cada vida que ela vive, ela vai descobrindo algo que ela poderia ter feito e se arrependeu daquilo. Então, por isso, o livro dos arrependimentos começa a ficar cada vez mais leve. Quando ela volta, ela fala assim, e meu gato, hein? Eu gostava tanto do Volt, e se meu gato não tivesse morrido? Ela vai viver uma vida onde o gato não morreu e não consegue. Ela abre o livro, tenta viver e não consegue. Aí a bibliotecária explica para ela que o gato teve uma vida feliz. Se o gato não tivesse morrido atropelado, ele ia morrer de doença cardíaca, mas ele ia morrer de qualquer forma naquele momento. Então ela realmente não consegue viver uma vida. Não existe na biblioteca nenhuma história onde o gato estaria vivo. Por quê? Porque ela só vive momentos da história da idade dela para frente. Então se ela tem 35 anos, ela não pode abrir um livro onde ela tinha 12, 13. Não, ela vai ver dos 35 para frente até o momento onde ela viveria. Então ela resolve falar assim, não, se eu tivesse aceitado a proposta da Izzy para ir na Austrália com ela, como seria essa vida? Então ela vai e abre o livro para viver essa vida. Quando ela chega nessa história, ela está morando num apartamento com a Jojo. Ela fala assim, ué, cadê a Izzy? A Izzy morreu atropelada. Oh, meu Deus do céu. A mulher não tem um momento de paz, né? E Jojo é super engraçada. Ela é uma teórica da conspiração. Elas moram num apartamento como se fosse a República. E ela está preocupada com os gatos que transmitem o vírus da burrice. Eu morri de rir dessa teoria da conspiração. Ou dos gafanhotos suicidas. É uma parte bem cômica do livro. E ela resolve não viver ali, porque, enfim, Izzy não está naquela realidade. Então, para ela, se ela queria viver com Izzy não está lá, não faz sentido, ela volta para a biblioteca. Então, ela fala assim, poxa, se eu tivesse seguido todos os conselhos do meu pai, como seria a minha vida? Então, ela vai viver a vida com os conselhos do pai. Nessa vida, ela abriu mão de tudo que ela queria e sempre obedeceu às ordens do pai. Então, ela é uma atleta famosa, uma nadadora bem conhecida. O pai continua vivo. O pai, no começo do livro, tinha morrido por doenças cardíacas. E aqui o pai está vivo por quê? Porque ele é atleta, ele começou a conviver com outros atletas, começou a praticar esporte e o coração está forte. Aí fica a dica aí do livro, né? Pratique esporte para o seu coração ficar forte e você viver com seus filhos muitos anos. E aí ela tá feliz até aquele momento, né, apesar de ter uma vida muito difícil, muito cansativa como atleta. Ela tá ali com o pai dela ali. E ela tá indo para fazer um discurso, e aí ela começa a descobrir algumas coisas ali antes do discurso. Que a mãe dela morreu porque o pai traiu a mãe, o pai saiu de casa para viver essa vida com essa mulher, ia ajudando a filha, e a mãe ficou com problema de alcoolismo, ficou com depressão, e a mãe acabou também cometendo o mesmo erro que ela cometeu na vida dela. E ela fala assim, poxa, eu não estava com a minha mãe quando a minha mãe passou por esse momento. Meu irmão não estava com a minha mãe quando ela passou por esse momento. Como é que a gente vai poder viver uma vida sem a minha mãe? Ainda assim, ela fica olhando para o seu corpo, tem marcas de automutilação, então ela vê que ela teve momentos ali de dificuldade nessa vida também. Ela vê que é uma vida muito solitária, então ela acaba fazendo o discurso que ela foi lá fazer. O discurso ela vai falar... O discurso ela vai falar justamente sobre que ela não pode medir o sucesso. E que a vida ela não é uma vida que pode ser corrida numa competição. E o sucesso simplesmente é um sucesso que acontece, as coisas acontecem na vida e que a vida ela não pode ser uma competição. Você tem que viver uma vida normal. Então ela decide não viver mais aquela vida depois de discurso. Esse discurso é bem legal, é bem interessante como ele está transmitido aqui no livro. Ela então volta para a biblioteca e ela fala assim, poxa, eu já vivi tantas vidas, né? Que vida que poderia dar certo? Então ela decide, ela fala assim, se eu tivesse seguido ali minha intuição,
vivendo uma vida ali no Ártico, uma vida diferente de uma vida toda isolada do mundo. Então ela vai viver esse estudo ali, diferente da filosofia, vai viver no Ártico. Lá no Ártico ela passa umas experiências bem legais. Ela está com um grupo que vai fazer umas pesquisas e ela fica responsável por proteger ali o local contra os ursos. E o urso vai para atacar ela. E aí ela, no momento de desespero, tenta lutar pela vida e ela descobre que ela não quer morrer, que ela quer viver e ela quer viver muito. Essa parte do livro é muito legal, porque a biblioteca faz justamente esses momentos dos arrependimentos que ela teve na vida dela. E o momento do urso é onde ela quebra o arrependimento da decisão que ela havia tomado de tirar a própria vida. Esse momento é muito legal. Nesse momento eles vão comemorar ali no bar, depois do trabalho, e ela conhece o Hugo. O Hugo é um cara que está vivendo o mesmo processo da biblioteca que ela, só que o dele é com fita cassete. Muito legal. Aonde ele está no momento entre a vida e a morte, assim como ela, e ele tem o direito de navegar entre as realidades alternativas. E aí a gente começa a entender do que o livro fala. O livro vai falar que você está no momento ali entre a vida e a morte, e você está justamente vivendo momentos onde você pode decidir o que você quer. Se algum livro te passa uma ideia, mais ou menos, nós temos 2 livros aqui que vão falar sobre esse assunto do mesmo autor. Esse daqui, simplesmente, a pessoa está sonhando e está tendo uma experiência ali pós-vida, e esse é a pessoa que justamente está morta, só que esse aqui vai ter um final um pouco diferente desses dois. Esses dois tiveram um final um pouco mais romantizado. Não vou falar desse livro agora, vou deixar para falar quando eu falar ele, fica aí para que você possa ler até chegar lá. Então, o Hugo vai chamar essas pessoas de sliders, que está simplesmente navegando ali na vida entre a vida e a morte, onde ele pode decidir o que ele quer fazer da vida dele. E ele já viveu mais de 300 vidas. E ela fala assim, poxa, será que eu queria viver tudo isso? Será que eu queria experimentar tudo isso? Será que não fica viciante você ficar provando outras vidas em vez de viver a sua? E aí ela acaba entendendo ali quem ela quer ser em vida. Quem ela vai decidir ser antes de morrer? O que ela quer ser? E essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Quem que você quer ser na sua história? Qual a história que você vai construir para você? Aqui ela viveu muitas histórias. Aqui eu já contei para vocês que ela foi casada com uma pessoa, um namorado que não deu certo. Ela já viajou para uma profissão que ela não queria, que também não deu certo. Ela seguiu o conselho do pai, ela seguiu o conselho dos amigos, ela fez muitas outras coisas. Tanto que a próxima vida dela, a próxima vida assim, né? A próxima experiência de vida que ela teve, ela... Se eu tivesse na minha banda e não tivesse desistido, então ela se tornou uma cantora famosa. Nesse lugar aqui, o irmão dela, por exemplo, morreu de overdose, então ela já fica triste. Nesse lugar, o Dan, que era namorado dela, é um cara viciado por ir atrás dela, fica stalkeando ela, então ela fica muito preocupada sendo perseguida. E ela entende, cada vida que ela vive, cada história que ela vive, ela aprende algo novo, e nessa da atriz famosa do rock, né, cantora do rock, ela entende que ela não pode viver uma vida sem machucar as pessoas. Alguma vida vai machucar alguém, alguém não vai ficar feliz com a vida que ela tem, com o sucesso que ela tem. E ela fala assim, poxa, eu vivi o sonho de todo mundo. Vivi do meu pai, dos meus amigos, do meu namorado, tudo. E agora? Eu quero viver o meu sonho. Então ela vai conversando com a Elmi e você vai tendo esses diálogos ali. A Elmi vai explicando que quanto mais alto na prateleira estão os livros, são livros mais difíceis, mais impossíveis de acontecer, ficam mais longe da realidade dela. E quanto mais próximos, quer dizer que ela mudou poucas coisas. E é interessante porque ele deixa uma frase que fala assim, ó, nunca subestime a grandeza da importância dos detalhes. São os detalhes que vão mudar grandes coisas. Então ela mudando um detalhezinho da vida dela, tudo fica diferente. Então ela decide namorar com um cara que cuidava dos cachorros, dos animais lá. Então ela vai viver a vida dos pets. É uma vida muito linda, muito maravilhosa, uma vida muito bonitinha, mas ela se sente invadida naquela vida. Ela acha que aquela vida ela não merece tanta felicidade. É muito engraçado. E ela tá com o namorado ali na casa assistindo um filme. Eles pegam uma garrafa de um vinho barato e ela lê o rótulo com uma história feliz naquele rótulo. Ela fala assim, poxa, se eu vivesse a vida das pessoas felizes desse rótulo? Então ela volta para a biblioteca, fala que é uma vida mais próxima daquilo ali. E ela vive a história da moça do rótulo do vinho. Muito engraçado. E o livro vai falar que ela decidiu viver muitas vidas. Como não tem capítulo aqui, fica meio difícil de dar referência para vocês. Mas na página 198, ela vai contar todas as experiências que ela viveu. Imaginem, tudo que você puder pensar de possível na sua vida, você viveu. Ela viveu muitas vidas, inclusive deixou entender que foram mais de 1000 vidas que ela viveu aqui, mais de 1000 histórias. Ela estava procurando a história onde era perfeita, onde ela era feliz, onde ela tinha tudo. E ela começou a esquecer de quem ela era de fato, de quem ela conseguiria viver. Então, ela aprendeu muitas coisas, inclusive que se ela morresse nessa vida, ela não voltaria para a biblioteca. Ou que ela não poderia voltar na mesma vida 2 vezes. Mas como a biblioteca era infinita, ela poderia viver infinitas histórias. Mas ela aprendeu da forma mais dolorosa que não pode viver 2 vezes. Até que ela entende que pequenas mudanças fazem grandes diferenças no resultado. E ela fala assim, olha, um dia o Ash, aquele médico que enterrou o gato,
Ele me chamou para tomar café e eu recusei porque eu namorava com o Dan. E se eu tivesse aceitado? Porque eu sabia que o meu relacionamento com o Dan não ia dar certo, eu já vivi essa história. Então ela termina com o Dan, aceita tomar um café com o Ash. Ela acorda numa cama com o cara do lado, ela fica, pô, quem é esse cara aqui? Ela descobre que é o Ash, que é o médico, e ela vai tentar, ela já aprendeu um hábito ali de cada vida que ela chega, ela pega no celular, nas redes sociais para descobrir quem é ela, e quando ela vai sair do quarto tem uma criança dizendo que estava com um pesadelo, é a Molly. Oh, a Molly é muito fofinha, quero ver ela no filme. E a Molly, mãe, tô com um pesadelo dos ursos. E ela vai lá cuidar da Molly, conhecer a Molly, ela descobre que ela é mãe, ela fica muito feliz, e ela começa a pegar amor nessa história, onde o Ash é o médico marido, Molly, a filha, e Platão é o cachorro dela. Ah, eu achei muito legal, tô doido pra conhecer o Platão. Então ela começa a encontrar uma vida com ela quer viver. E a Elmi fala para ela que quando ela encontrar essa vida, ela vai receber todas as memórias daquela vida e a biblioteca vai deixar de existir. Só que nessa vida, ela acaba se apegando a algumas coisas do que ela tinha na vida anterior. Então mesmo que ela estivesse feliz, uma vida abençoada, a vida, tudo que ela queria, ela começa a sentir algumas coisas. Então ela resolve visitar a Elmi dessa vida lá no asilo. Quando ela chega lá, ela me morreu tem uma semana. Ou ela fica triste porque não encontrou justamente essa conselheira da biblioteca lá. Mas lá ela vai encontrar o Bernegi, aquele senhorzinho de idade que ela entrega os remédios. Por ela não ter entregado os remédios para ele, ele foi parar no asilo e lá ele é muito infeliz. Ela fala, poxa, ainda assim eu quero viver nessa vida. Eu vou deixar seu Bernegi ali, não tem problema. Quando ela tá voltando, tem um incidente com a polícia ali que o Léo, um garotinho onde ela dava aula de música para ele, por isso ela descobriu um grande talento, se dedicava à música, ele era um marginal, porque ela simplesmente não dava aula para ele, então ele não teve, né, como ocupar a mente e ele acabava sendo marginalizado ali, começou a ser um rapaz delinquente. Ela fala, poxa, até o Léo foi atingido pela minha decisão. Mas ainda assim ela resolve continuar naquela vida. Quando ela está chegando perto de casa, ela passa pelo trabalho dela e é o trabalho dela, né, que ela tinha, ela foi demitida, que é a Teoria das Cordas, é a loja de instrumentos musicais, faliu porque ela não estava lá. E ela fala, caramba, quantas pessoas foram né, prejudicadas pela minha decisão, que foi a frase que a gente leu, né? Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas. E realmente ela escolheu uma vida com um pequeno detalhe, um detalhe pequeno, redundante, né? E essa história mudou muito para ela e para as pessoas ao seu redor. Então ela acaba voltando contra a sua vontade para a biblioteca, porque ela queria viver aquela vida, mas ela não conseguiu. O que acontece? Quando ela chega na biblioteca, a biblioteca está pegando fogo. Nossa, essa parte é muito legal. E ela fala assim, caramba, mas eu queria viver aquela vida, eu quero voltar. E ela sabe que ela não pode voltar. E o teto caindo, o mundo desmoronando, o que está acontecendo? A biblioteca tinha a função de criar nela a motivação de viver. E agora ela tem a motivação de viver. Ela encontrou o motivo pelo qual ela quer existir. O livro vai trazer aqui o que faz a vida valer a pena. Ela encontrou o sentido da vida dela. Ela encontrou por que ela tem que viver. Então a biblioteca está desmoronando. A biblioteca não está desmoronando porque ela está morrendo no hospital em coma. Não, ela está acordando. É muito legal. É uma mudança de valores aqui, né? E a Ash dá uma caneta para ela e fala assim: você precisa encontrar um livro na região tal. Tá aqui a caneta e você vai escrever nesse livro e você vai voltar para a sua vida normal. Ela é atingida por objetos caindo sobre ela e aí uma pessoa que estava desistindo da vida agora quer viver e precisa lutar para conseguir sair viva. Esse livro eu achei muito legal nessa parte. Então, além de lutar pela vida, ela pega o livro e começa a escrever algumas frases. Ah, eu decidi viver, mas a decisão é algo que é consciente, mas não é suficiente. É como se fosse uma opção, é como se fosse... Então ela começa a pensar nas coisas que ela tem que escrever, com o mundo desmoronando, e ela fala assim, que eu quero viver. Nossa, eu achei essa parte muito legal. A partir do momento que ela decide viver, que ela tem a opção de viver, a opção que não varia mais, quando ela escreve assim, eu estou viva, aí ela acorda no mundo real. É muito legal, porque quando ela acorda, a vida dela está do mesmo jeito. Bernegi está lá, cuidando dela, né, porque ela tomou esses remédios, né? Ela fica feliz porque tinha alguém lá. Então ela fica grata pela vida. Olha como é que a expectativa da pessoa muda. Tem uma frase que eu vou deixar no short para vocês justamente sobre isso. Porque ela tinha uma vida, ela estava voltando de uma demissão, do gato morto, do problema com a amiga, para casa toda depressiva. E ela já acorda com toda uma motivação de vida, sendo que a única coisa que mudou foi na cabeça dela. A vida dela continua a mesma. Simplesmente as vontades de viver, descobrir quem você é, descobrir o que você quer fazer para a vida, mudou a percepção de vida. Então o livro vai falar sobre isso, que não é a vida que você tem, mas como que você enxerga essa vida. E essa frase ela é muito legal e eu vou deixar no short para vocês. Ela acorda grata pela vida. A primeira coisa que ela faz
é ligar para a mãe do Léo e falar assim: olha, o seu filho tem um grande sucesso na música, o seu filho vai crescer, mesmo que ele não queira ter aula comigo, deixa ele ter aula com outra pessoa para que ele possa seguir na carreira musical. E ela acaba que, no mesmo dia, ela consegue vários alunos, foi demitida e agora ela é professora particular de música em apenas um dia. Muito legal o finalzinho do livro aqui, quando ela conta essa parte. Ela vai parar no hospital para poder fazer uma lavagem, né, do excesso de remédio que ela tomou, e o irmão dela, que recebe a carta que ela tinha feito, né, de desistência da vida, eu não posso usar muitas palavras aqui, e o irmão dela vai visitar ela no hospital e ela fala que o irmão tá bem, eles fazem as pazes, é muito legal essa parte, porque os irmãos brigaram por causa da banda musical. E ela pega o celular dela para ver algumas mensagens, tá a mensagem da Izzy, que foi aquela da Austrália, e a amiga dela tá vindo morar de novo na cidade. Então, assim, todas as coisas voltaram a ficar bem porque ela ficou bem consigo mesma. Ela achou que o mundo estava destruindo. E é interessante isso porque eu falei esses dias no livro do Sêneca para vocês, né? E simplesmente porque você acha que tudo na sua vida está difícil, mas essas dificuldades são que fazem você virtuoso, são as adversidades que fazem você melhor, que fazem você crescer, que fazem você desenvolver. Ela, no finalzinho do livro, decide ir lá no asilo e visitar a Elme, e a Elme, que estava sozinha, abandonada pela família, estava no estado igual ela estava no começo do livro. Agora ela está bem, porque a amiga dela, a Nora, foi lá visitar ela, e o livro acaba com uns questionamentos assim, que a vida começa a partir de agora. Você decide o seu futuro, você tem a caneta do seu destino, você é o autor da sua história, que nada de ruim que possa acontecer não é nada que não possa ser contornado. Simplesmente as adversidades vêm para tornar você melhor e mais forte. A vida é assim. Você tem que buscar um motivo pelo qual você quer viver. A alegria que faz você acordar todos os dias. Ela passou a ser grata pelo simples fato de estar vivo. E isso é tão gostoso, né? Simples fato de existir, você está feliz, porque você tem naquele dia milhões de possibilidades que podem ser alteradas por apenas uma decisão sua. E são as decisões pequenas, a importância das pequenas coisas, dos detalhes. Então, uma decisão que você pode dar um bom dia para uma pessoa, um remédio que ela pegava para o rapaz, uma aula que ela ofereceu de música para o menino, todas essas pequenas coisas que ela fazia transformava a história das pessoas ao redor dela. E ela passou a ser grata simplesmente por ser transformadora da vida das pessoas ao redor dela, por ser uma influenciadora. É engraçado que a gente pode pensar que a gente não é nada nem ninguém, né? Nesse mundo vasto de mais de 8 bilhões de pessoas. Mas a sua existência faz diferença no universo. Se você não existisse, o universo não seria o mesmo, o universo seria diferente. Por isso você é importante, sim. Você é importante e a sua vida faz diferença na vida de todas as pessoas do universo. Afinal de contas, esse universo só é o que é porque você está nele. É mais ou menos isso que o livro está dizendo. Agradeço a leitura de mais esse livro com a gente. É o livro da indicação do mês. Agradeço a indicação da Manuela ali. É um livro muito legal. Nós vamos conversar ali no grupo do livro. Depois eu trago para vocês mais resenhas e o livro do próximo mês. Até mais.